Lições Bíblicas Jovens. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um comentário das lições bíblicas da Escola Dominical. E hoje nós temos a lição de número 12, datada de 21/6/2020, com o tema As cidades de refúgio são estabelecidas. Temos como objetivos desta lição mostrar por que Deus ordenou estabelecer as cidades de refúgio, entender o porquê da demora na concessão da herança dos levitas e a fidelidade de Deus, e analisar como aconteceu a despedida das tribos transjordânicas e quais as suas consequências. Temos aí o texto do dia baseado em Salmos de número 46, versículo 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Este salmo, ele trata da confiança em Deus como nosso refúgio e fortaleza, e em quem temos que depositar a nossa fé. A síntese diz-nos assim: assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Aqui nós temos uma ideia de que, em se tratando de refúgio, nós já podemos remeter a Jesus Cristo, pois só Ele e nele encontramos o verdadeiro abrigo e o verdadeiro refúgio. O texto do dia está baseado lá em Josué, capítulo de número 20, do versículo 1 ao versículo 6. E como de costume, eu não vou me deter na leitura do referido texto, entendendo que os irmãos já fizeram a leitura do mesmo. E dando continuidade nesta lição, passamos aí para a introdução. Então, nesta lição nós vamos conhecer quais eram as 6 cidades de refúgio que foram estabelecidas. E como nós falamos na lição anterior, ficou certo desde o início que os levitas eles não receberiam terras, eles não teriam reinos, eles não participariam das guerras, até porque eles não eram guerreiros, eles receberiam apenas cidades. E parece-me que 48 ao todo foram as cidades que eles receberam. E nós veremos mais na frente isso. Que era para eles cuidar do tabernáculo, do templo do Senhor. Aí nós vamos ver aqui que os chefes dos levitas, eles vieram até Josué para reivindicar as cidades que o Senhor havia ordenado através de Moisés que fosse dada a eles, mas no intuito de que eles tivessem aquela flexibilidade de locomoção entre as cidades para desenvolver os seus trabalhos na obra de Deus. E Josué, como um bom líder, ele fez tudo conforme a palavra do Senhor. Ou seja, quando o líder ou o pastor se submete totalmente às vontades divina, tudo é feito conforme a determinação de Deus. E só a título de esclarecimento para os irmãos, as tribos transjordânicas que Josué despediu eram aquelas que fizeram um acordo com Moisés de que lutariam junto para conquistar Canaã. Porém, eles manifestaram o desejo de ficar com as terras da Transjordânia, aquelas terras antes do rio Jordão. E essas tribos eram as tribos de Ruben, Gade e também a metade da tribo de Manassés. E assim foi cumprido tudo conforme o combinado. Passando para o comentário da nossa lição, temos aí no primeiro ponto, o seguinte assunto: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. E o primeiro subponto traz-nos aí o seguinte argumento: Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Então, irmãos, nós temos que entender primeiro o que significa homicídio culposo. Homicídio culposo é aquele quando não tem intenção de matar, aquele crime que não foi premeditado, que não foi planejado. A pessoa comete esse crime às vezes por acidente ou também na tentativa de se defender. Ele não tinha a vontade, a intenção de matar, e aí ele acaba cometendo esse crime e se configura-se como homicídio culposo. Então a ideia de Deus em criar as cidades de refúgios era para que houvesse lugares para julgar os crimes e também para evitar mais violência, pois naquela época, se alguém cometesse determinado crime, naturalmente era vingado por conta da lei que prevalecia ali e gerava mais violência, né? E no intuito de controlar isso, Deus assim estabeleceu, também para evitar as injustiças com aqueles culpados. E aquele que cometesse um homicídio culposo, ele seria levado para uma dessas cidades,
para que ele fosse julgado, e se ele se enquadrasse dentro do homicídio culposo, ele receberia a proteção. Isso não porque ele era inocente, e sim porque ele não era uma pessoa de má índole, porque ele não teve um plano feito ali para cometer aquele crime. Mas já aquelas pessoas que cometiam o homicídio doloso, que é quando a pessoa tem a intenção de matar, esses eram levados a julgamento e a punição era a morte. Não tinha outra saída, era julgado e depois morto. E o Senhor, desta maneira, ele estava demonstrando a sua grande misericórdia e justiça. Assim também é conosco quando nós pecamos, sem ser de forma persistente, né? Ele se põe como nosso refúgio para nos perdoar e nos dar a proteção. O segundo subponto que nos diz o significado espiritual das cidades de refúgio, é que nós vamos entender qual o sentido espiritual dentro daquelas cidades de refúgio. Deus mesmo, ele garantia a proteção daquela pessoa que estava sendo acusada ou culpado de tal crime. E o fato desse cidadão, do indivíduo, ir para a cidade de refúgio, imediatamente Deus o protegia. Assim somos nós, quando nós pecamos, nós temos que nos prostrar aos pés do Senhor e confessar as nossas culpas o mais rápido possível, para que nós possamos receber o perdão e a proteção de Deus, antes que o nosso acusador nos alcance e tire as nossas vidas, sem que tenhamos tempo de nos arrepender. Então, todo aquele que se achegar a Cristo com o coração sincero e quebrantado, certamente Cristo aliviará e lhe dará o refrigério, conforme Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Então, amados, o significado espiritual das cidades de refúgio é Jesus Cristo, pois através de seu sangue somos purificados de todo pecado. Ele aniquila toda a nossa culpa e nele temos o nosso refúgio. Então, naquele tempo, Deus já estava apontando para Jesus Cristo como o refúgio da humanidade, como uma cidade de refúgio, como uma cidade de proteção para todos os seres humanos. Caminhando aqui para o terceiro subponto, traz aí o seguinte argumento: o perigo de sair da cidade de refúgio. Aqui nos faz lembrar da lei, olho por olho e dente por dente. A lei que eu me referi agora há pouco, a lei que prevalecia naquela época. Quando alguém cometia algum crime, o mesmo teria que ser punido à altura. Ou seja, se uma pessoa ferisse a outra na cabeça, ela seria punida da mesma forma. E nada além disso, tinha que ser ferida na cabeça também. Se tirasse a vida de alguém, seria punido com a própria vida. E aqui, se o acusado ou o culpado saísse da cidade de refúgio e os seus perseguidores ou vingadores, porque naquele tempo os parentes daquele que havia sido morto, eles tinham legalidade jurídica para vingar a morte do ente querido. Então, uma vez que a pessoa entrasse na cidade, ela não podia mais sair. É claro que a pessoa ela não era proibida, mas sabia que se saísse era perigoso, né? Pois estava correndo grande perigo e também estava sem a proteção ali dos sacerdotes da cidade de refúgio. E trazendo para os dias de hoje, na nossa caminhada cristã, se alguém sair da presença de Deus, que é o nosso refúgio, ou seja, se passar a viver uma vida de pecado em toda sorte de males, estará dando legalidade ao mal e automaticamente perde a proteção divina. Não que Deus não o possa proteger, mas aí prevalece o livre-arbítrio, a escolha. Se a pessoa escolher viver uma vida de santidade, glória a Deus por isso, será abençoada e livre da condenação. Agora, se escolher viver uma vida de pecado, uma vida de prostituição, de bebedeira, de mentira e muito mais, aí tchau e benção, né? E os vingadores, naquela época, eles não podiam entrar dentro da cidade para sequestrar o culpado. Eles ficavam ali na espreita para pôr as mãos naquele que havia matado o seu parente. E assim que ele vacilasse, que ele resolvesse sair da cidade, eles matariam, né? Eles vingavam ali a morte do seu ente querido. Assim também é o inimigo de nossas almas. O apóstolo Pedro, ele chegou a alertar os irmãos acerca da vigilância lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8, dizendo: vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Pois é, irmãos,
Se nós sairmos do refúgio chamado Jesus Cristo, estamos correndo perigo. Portanto, fica esta lição para nós: não podemos sair da presença de Deus. O segundo ponto da nossa lição traz aí o seguinte assunto: os levitas exigem sua herança. E o primeiro subponto: a demora em conceder a herança dos levitas. Bom, os levitas eles deveriam habitar nas cidades as quais foram prometidas a eles. Porém, houve um atraso ali na entrega das mesmas. Mesmo o Senhor dando uns toques de forma indireta ali em Josué, em toda a liderança, aí devido a toda essa morosidade, os levitas reivindicaram seus direitos e assim receberam suas cidades, bem como seus alredores, né? Conforme veremos mais detalhadamente no subponto a seguir. E os levitas nos ensinam aqui, para nós como igreja, que devemos reivindicar por aquilo que é para nós e para a glória de Deus. Mas nós temos que ter bastante cuidado para nós não nos deixarmos seduzir pelos bens materiais, porque senão nós vamos perder o foco, né? E a própria Bíblia ressalta sobre isso em Atos capítulo 20, versículo 35. É melhor dar do que receber. Então nós podemos perceber que os levitas recebem estas cidades para exercerem ali a obra do Senhor. O segundo subponto traz aí o seguinte argumento: o estabelecimento das cidades dos levitas. A Bíblia ela vai dizer que os levitas receberam cerca de 48 cidades. E lá em Números capítulo 35, versículo 4 e 5, nós vamos perceber que esse território equivalente às cidades foram estabelecidos exatamente no meio das tribos de Israel. E isso para que eles pudessem exercer suas funções, tendo todo o cuidado exclusivo ali do tabernáculo, do templo, da igreja, né, que ficou estabelecido ali no centro daquela nação, dando-nos a confirmação de que Deus tem que estar no centro das nossas vidas, tem que estar no centro das nossas vontades, dos nossos negócios. E assim, se nós fizermos e permitir, nós seremos abençoados, conforme Salmo 33, 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O subponto 3, que traz aí o seguinte argumento: a fidelidade de Deus. Ao analisarmos toda a história da saga de Israel, nós vamos perceber que Deus foi fiel com Moisés, foi fiel com Josué, ele foi fiel com todos aqueles que permaneceram fiéis e obedientes a ele. Todos os que saíram do Egito, bem como aqueles que nasceram durante toda aquela caminhada no deserto. E aqui nós podemos ver Deus honrando a sua palavra e cumprindo com a sua promessa feita há muito tempo atrás para os patriarcas. Em todo o tempo, o Senhor sempre ao lado do povo. Nas horas mais difíceis, né? Quando eles tiveram frio, Deus os aqueceu. Quando eles sentiram calor, Deus lhes concedeu sombra e água fresca. Deus lhes concedeu comida, lhes garantiu a vitória, derrotando os inimigos do povo hebreu. E agora, no ato da partilha das terras, nós podemos ver o cuidado e a fidelidade de Deus para com o seu povo. Ele criou as cidades de refúgio para abrigar, para proteger aqueles que sofressem injustiças, né? Apontando, neste caso, como já falamos anteriormente, para Jesus Cristo. Já aqueles que se rebelaram e desobedeceram ficaram para trás como consequências dos seus atos pecaminosos. E em se tratando do povo de Deus, hoje não é diferente. Ele ainda é e sempre será o Deus que zela pelo seu povo. E Ele tem cuidado de nós, e nos pequenos detalhes. E se continuarmos nessa perspectiva em servi-lo, em breve chegaremos à Canaã celeste e receberemos aquilo que é nosso por herança. Pois Deus é fiel para cumprir suas promessas, e mesmo nós sendo falhos, mas para não sofrermos injustiças por parte do sistema pecaminoso, né, instalado neste mundo, Ele nos concede a nossa cidade de refúgio, que é Jesus Cristo. Caminhando aqui para o final deste comentário, nós vamos agora para o terceiro ponto desta lição. Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E o primeiro subponto deste ponto traz aí o seguinte argumento: 2 tribos e meias são despedidas. Observamos agora Josué abençoando essas 2 tribos e meia, que eram as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, né? Após eles terem cumprido ali as suas missões em fazer parte daquela conquista, pois depois de muito tempo longe de seus familiares, eles agora
iam voltar para casa para rever os seus parentes e continuar na luta, é claro, pois eles tinham que cuidar da terra na qual eles haviam recebido. E nós entendemos o motivo do líder Josué fazer aquela despedida formal ali, fazer aquela reunião abençoando eles para que eles seguissem naquela jornada debaixo da proteção de Deus e fizessem os seus trabalhos em proteger o território de Canaã com empenho e dedicação para a glória de Deus. E todas as conquistas da terra prometida aconteceu de forma integral. E os propósitos do Senhor, eles não foram frustrados em nenhum momento, né? Apesar de todos os embaraços que aconteceu por conta de algumas atitudes erradas por parte da liderança, por parte de algum membro ali da tribo de Israel, mas mesmo assim não foi frustrado os planos do Senhor. E o segundo subponto traz aí o seguinte argumento: exortação à obediência. E nós vemos que ali no momento daquela despedida em que Josué estava reunido com o povo ali, com aquelas 2,5 tribos e abençoando aquelas tribos, Josué, cheio de Deus, ele pregou um sermão ali para eles e exortou eles no sentido de que eles se mantessem firmes, fiéis e obedientes a Deus. E essa advertência serve para nós também, como igreja hoje, no qual nós devemos nos esforçar para nos mantermos firmes em Cristo, na obediência, na fidelidade, na fé, e tudo isso para a glória de Deus. Terceiro e último subponto, já para caminharmos aqui para o final deste comentário: o altar junto ao Jordão. Sempre que se tratar de um altar na Bíblia, ele vai nos trazer um significado. Altar, todo altar que você encontrar na Bíblia, ele tem um significado. E com este aqui não foi diferente. Josué, ele explica para as tribos a importância de servir a Deus, de guardar a lei, a importância de guardar a mensagem de Moisés. E apesar de alguns das outras tribos não concordarem no primeiro momento com aquele altar, por não entenderem ao certo do que se tratava, mas depois eles entenderam o real motivo pelo qual eles estavam ali erguendo aquele altar, após uma comunicação bem explícita que teve, né? O altar era para servir como um memorial por tudo o que o Senhor havia feito por eles. Eles estavam ali restaurando o altar espiritualmente falando, né? E aí eu pergunto, você tem erguido altares como memorial para se lembrar dos grandes feitos de Deus na sua caminhada? Nós temos que ter esta perspectiva em nossas vidas, para nós nos lembrarmos dos milagres feitos em nossas vidas e sempre sermos gratos a Deus. E o comentarista frisa aqui acerca da comunicação, né? Da cumplicidade que tem que ter no meio do povo de Deus, no meio da igreja, para evitar possíveis contendas. E se porventura surgir, fica mais fácil de resolver, porque a igreja está em sintonia uns com os outros e principalmente com Deus e na comunhão entre os irmãos. E para concluir, a segurança no qual foi falada aqui dentro desta lição, que nós devemos aprender a entender, é de fundamental importância que nós estejamos seguros, e essa segurança nós só encontraremos em Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da aflição. Amém? Então, amados, este foi o comentário da lição de hoje. Até a próxima. Fique com Deus, que eu estarei com Ele.